Olá, pessoal. Nesse próximo vídeo, a gente vai abordar esse humanismo cristão, né? Então, é preciso compreender que a igreja precisa ter a face de Cristo, tanto Cristo, cabeça, como nós, extensão da sua cabeça, né? Nós somos seu corpo, agimos em unidade com a igreja. E a igreja, como dissemos no vídeo anterior, tem essa vocação, essa missão pastoral de estar, né, no mundo e apresentar as suas verdades, né? Lembrar os homens da fonte da sua dignidade, apresentar as suas verdades e, através dela, também contribuir para a solução dos problemas sociais, né, que acontecem no mundo de uma forma apartidária e não ideológica. Então, esse vídeo vai falar sobre isso. Novamente, vamos pedir a ação dos nossos anjos da guarda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes a gente pode sentir uma certa estranheza de ver a igreja se manifestando sobre questões políticas ou econômicas, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, desde a Rerum Novarum, a igreja vem fazendo uma compilação, porque os papas têm essa missão de atualizando esses assuntos, de uma doutrina social. E a gente está aqui na Pergunta e Responderemos 329 de 1989, em que Dom Estevão aborda, né, um material que foi concedido pela Congregação para a Educação Católica, que é uma instrução relativa ao ensino da doutrina social da Igreja, que seria, né, direcionado aos centros de formação eclesiástica, né, aos seminários. Mas ela se baseia sobre o Evangelho e a fé e nos princípios do direito natural, que são perceptíveis a todo homem. Então, o que Dom Estevão faz? Ele diz que o interesse ultrapassa os limites do seminário e traz para a gente. Então, dando continuidade, porque nós leigos somos convocados, né? O Bento XVI falou, né, em 5 de novembro de 2010, pediu para que os leigos tivessem essa formação da doutrina social, que a gente se inteirasse, né, sobre os princípios dela. Então, com fulcro nesse aspecto da igreja, que nos pede o empenho, e já visando a apreciação da Fratelli Tutti, que a gente vai fazer uma próxima live já entrando substancialmente nela, eu gostaria de trazer para vocês uma visão sempre através dos evangelhos e através das escrituras. Quando Cristo fala do juízo final, está em Mateus 25, do 31 ao 46, a quem que ele exorta que cuide do seu reino? As suas ovelhas. Ele diz que separará as ovelhas dos cabritos. Por quê? Porque as ovelhas são aquelas que se identificam com o pastor. Elas conhecem a voz do pastor, ouvem a sua voz, não é isso? E seguem. E aí essas ovelhas são quais, ele vai dizer? São aquelas que o serviram, o enxergaram aonde? Ele diz bem claramente, no faminto, no sedento, no forasteiro, que são os migrantes, né? No nu, no doente e no encarcerado, no preso. Isso é o ensinamento cristão. Isso é o humanismo cristão. Por quê? Porque Cristo é a nossa, vamos dizer assim, a gente que lida muito com informática hoje, né? Qual é a configuração padrão do ser humano? Cristo. Ele é o nosso padrão. Padrão de comportamento, padrão de ação espiritual, padrão de ação social. Ele é o nosso padrão de vida aqui na Terra, para que um dia possamos encontrá-lo na plenitude. Ora, ele também passou pela Terra, ele também fez obras aqui na Terra. Ele nos chama a nos unirmos a ele. A renúncia, no sacrifício, no olhar do amor ao próximo, como lemos no vídeo anterior, para que daí possamos um dia nos unir com ele no céu também. Então são duas uniões que a igreja nos ensina a fazer. Então por isso que a competência da igreja é nos direcionar, né? Pastoreando os fiéis e convidando o mundo a se unir nestas reflexões desses documentos sociais da igreja, que é a doutrina social da igreja. Jesus, vai dizer Dom Estevão aqui, não foi indiferente ao problema da dignidade e dos direitos da pessoa humana. Lutou contra a injustiça, hipocrisia, abusos de poder, avidez do ganho dos ricos, estranhos aos sofrimentos dos pobres, aqueles ricos
que fazem uso enquanto necessitam, mas que não chegam junto desses irmãos, não os veem como irmãos, né? Não os veem como outro Cristo, aquele que no juízo final Cristo vai separar, né? Tomara que não sejam os cabritos que viram fome, o sedento, né? As pessoas com problemas e não foram lhe acudir. Então, Cristo não é indiferente a isso, apelando fortemente para essa prestação de contas quando voltará para julgar os vivos e os mortos. Mateus 25, 31, 46. O Evangelho ensina outros sim os valores da família unitária, indissolúvel, valores relativos à origem e à natureza da autoridade, concebida como um serviço ao bem comum. Não vamos esquecer o que ele disse a Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Óbvio que existem poderes que são extrapolados, como foi o de Pilatos. Na verdade, Pilatos deixou de exercer o seu poder ali, né? Abriu mão do poder de agir conforme a justiça, preferiu lavar as mãos. Então, tudo isso envolve o quê? Ação social. Olha ali, Cristo dizendo para ele tinha um poder, mas esse poder não era dele, homem, né? Porque todo mundo que está no mandato por um povo tem um direito, mas tem muito mais deveres. Na Fratelli Tutti, Papa Francisco vai dizer que a caridade é exercida de uma maneira muito elevada pelos políticos, né? Eles têm na mão a capacidade de desenvolver um amor ágape, né? Um amor ao próximo, né? Um amor que é o dom de si na política. Então, o convite que a igreja também nos faz. Por isso que eu estou lendo aqui tudo isso. A igreja não faz outra coisa senão aplicar e desenvolver os princípios contidos no Evangelho, como a gente viu no vídeo passado. A lente para a igreja agir, se manifestar, é o quê? O Evangelho, né? Os santos padres, teólogos, o magistério, mas através do Evangelho ela enxerga de que forma Cristo age no mundo através dos tempos atuais, né? Pelo Espírito Santo, pela graça. Então, é importante a gente ver que o método do ensino social da igreja tem sido usado em documentos recentes. E aí, o que essa cartilha quer mostrar? Que esse método, ele está no ver, no julgar e no agir. E aí que eu quero pegar essa lente com vocês. Por quê? Porque o ver, vai dizer Dom Estevão aqui, é o perceber os problemas sociais e suas causas. Eu enxergo, eu me deparo com isso, eu não fujo disso. O julgar é a interpretação de tal realidade à luz da fé, ou segundo a escala de valores do Evangelho. Não é um ver segundo o que eu acho, segundo uma ideologia que eu sigo, que eu aprendi e que eu acho bonita. Não, é um ver segundo os valores do Evangelho. Por isso é tão importante ver através do que a igreja nos ensina, para que não haja desvios, né? Nem para um lado, nem para o outro. Para bem julgar, requer-se o dom do discernimento, para se descobrir a correta aplicação do plano de Deus aos moldes da história. Por isso que as ciências humanas, como eu disse no vídeo anterior, elas são tão importantes, porque elas dão um suporte para olhar e estudar o povo no seu contexto social, no seu momento atual, nas suas controvérsias políticas, né? Filosóficas também. Então tudo isso vai vai ajudar o julgar e o agir. De que forma que nós agimos, né, nesse ensinamento social? Executando as normas decorrentes do Evangelho, posto em confronto com os problemas sociais. Então eu pego um problema social, vejo a palavra de Cristo. O que Cristo diz sobre isso? De que forma eu tenho que me comportar? Esse é o meu agir. Então, ele sempre vai se confrontar com esses problemas. Porque onde está o outro? É onde eu amo Deus, né? Eu amo Deus através, óbvio, da adoração, da participação nos sacramentos, mas Deus nos convida a sair de nós, né? Não é só um enriquecimento pessoal fechado em mim. Eu preciso olhar o outro. E olhando o outro, eu enxergo esses problemas sociais. Essa execução requer uma verdadeira conversão, transformação interior, que é disponibilidade, abertura e transparência para a luz purificadora de Deus. Essa transparência, ela só é alcançada a partir do momento em que eu consigo, pura e simplesmente, ser purificada pela palavra de Deus, né? Ser convertida ao Evangelho, para só daí eu agir. Então, esse ver, julgar e agir é a metodologia do ensinamento social. Vamos ao próximo vídeo em que a gente vai falar um pouquinho mais desse percurso histórico da igreja nessas ações. Até mais, salve Maria Santíssima!